Nesse momento nós vamos passar para o momento da palavra, tá? Abra sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Nós vamos fazer duas leituras, vamos fazer nesse texto, depois nós vamos para um outro texto, versículo 25. Quem achou diz amém. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Porque grandes multidões acompanhavam e ele voltando-se lhe disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir, não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Agora vamos lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. E nós vamos permanecer nesse texto e vamos trabalhar em cima dele. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. A palavra do Senhor diz, 4, 27. Diz assim: nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, o que eu vou falar nesta noite, queridos, é sobre a renúncia. Olha só. Amém. Eu vou falar sobre renúncia. Amém? Vamos orar antes da gente começar? Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos diante da Tua Palavra. E nós entendemos que a Tua Palavra é um agente transformador das nossas vidas. E é isso que nós queremos para o dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, renúncia e o título, renúncia é o tema. O título da nossa mensagem é Os Heróis da Renúncia. Os Heróis da Renúncia. Quem já ouviu falar dos Heróis da Renúncia? Nós já ouvimos falar sobre os Heróis da Fé. Mas hoje nós vamos falar sobre os Heróis da Renúncia. Achei interessante, quis colocar heróis porque todo mundo já viu algum filme, algum desenho, algum gibi, né, que fala sobre algum herói, e um herói ele sempre tem que fazer algumas renúncias. Por exemplo, o herói ele não pode, né, revelar a sua identidade, ele tem que manter ela secreta. Por algum motivo, talvez para o vilão não poder achar aonde ele mora, onde ele trabalha, porque ele tem que se camuflar no meio da sociedade, né? Então, todo herói tem a sua renúncia. Agora, a renúncia, queridos, não é algo fácil de viver. O que é renúncia? Renúncia é abrir mão, renunciar é recusar, abdicar, deixar voluntariamente alguma coisa. Renúncia é perder, renúncia é entregar tudo. E a gente olha para a palavra e está cheia de renúncias. Certa vez um homem que não tinha as pernas, chegou numa igreja, e aí com muito esforço, se arrastando, foi em direção ao altar. O pastor estava pregando, e aí esse homem chegou diante do altar e falou: pastor, eu queria aceitar Jesus, eu queria entregar a minha vida, me entregar por inteiro a Jesus, a esse Deus tão maravilhoso.
Mas eu tenho uma pergunta: será que esse Deus recebe um homem pela metade? E o pastor olha para aquele homem e fala: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. E aí eu te pergunto, querido, qual é a porção que você tem se entregado a Deus? Será que nós estamos entregando só uma parcela da nossa vida? Será que nós estamos entregando só um pouquinho de nós? Renúncia é entregar tudo. Renúncia é deixar tudo. Deus aceita a metade de um homem que se entrega por inteiro, mas não aceita o homem inteiro que se entrega pela metade. O evangelho de Deus é um evangelho de renúncia. Eu digo isso, eu poderia dizer o evangelho de Cristo é um evangelho de renúncia, mas eu digo de Deus porque desde o princípio, desde o começo da história, desde o Antigo Testamento, a gente vê homens renunciando à sua vida para viver algo em Deus. Por exemplo, Abraão abriu mão de um lugar de segurança, de proteção, da sua cultura, das suas tradições, um lugar onde ele já estava acostumado, habituado a viver. Deixou tudo aquilo, a sua parentela, a sua terra, para ir para um lugar misterioso, que ele não conhecia, ele não sabia. Ele apenas seguiu, ele apenas obedeceu. Abraão, uma outra vez, também abriu mão da sua maior promessa. Deus havia dado uma promessa a Abraão: eu vou te dar um filho. Aliás, ele diz: eu te farei pai de multidões, de nações, de muitos filhos. Mas ele olha para Deus e fala: eu não tenho nenhum. Aí ele fala: se esse é o problema, você quer um? Eu te dou um. E aí Deus dá um filho para ele. Lá na frente, Deus percebe que Abraão está amando demais esse filho e fala: Abraão, eu quero esse menino, oferta ele para mim. E Abraão se dispôs a abrir mão da maior promessa dele, querido, que era o filho. Tudo na vida de Abraão mudou a partir do momento que Deus fez uma promessa para ele. E ele abre mão, ele está disposto. Moisés se recusou em ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o seu próprio povo do que viver as benécias do templo, do palácio de Faraó. Moisés poderia querer ficar dentro do palácio, porque lá ele tinha de tudo, tinha a melhor comida, lá ele tinha a melhor educação, lá ele aprendeu outras línguas, todas as ciências do Egito, lá ele aprendeu de tudo. Mas não, ele recusou e ele fala: eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó, porque eu não faço parte desse povo. O meu povo é aquele que está sendo ali maltratado e eu vou lá viver com eles. Mas por quê? Porque Deus tinha um projeto na vida de Moisés. E queridos, Deus tem, assim como tem na vida de Abraão, de Moisés, Deus tem um plano, Deus tem um projeto na sua vida. Você crê nisso? Ele tem um projeto para mim e para você. Só que esses homens renunciaram tudo para viver aquilo que Deus tinha para eles. Outro homem, Sansão. Olha só a história de Sansão, queridos. Sansão, ele renunciou, ele abriu mão, ele entregou por completo. A gente sabe que ele foi um homem selecionado antes do seu próprio nascimento. Ele já havia sido profetizado. Deus foi lá, falou para a mãe dele: eu vou te dar um filho, e esse homem vai crescer, você não vai passar navalha na cabeça, não vai dar bebida forte, ele não vai tocar em animal morto, e ele vai libertar o meu povo dos filisteus. Ok. Só que esse homem cresce, faz tudo errado, acaba tendo os olhos furados, acaba também fazendo animal de jumento, empurrando
uma moinha. Só que, queridos, nesse processo todo, Sansão começa a entender que o seu cabelo está crescendo e agora a força dele está voltando. Porque a força estava no cabelo, ele tinha rapado o cabelo. Filisteus raparam o cabelo, descobriram o segredo dele, tiraram a força dele, judiaram dele. Mas agora a força dele está voltando. E o único pensamento que ele tem é: eu entregarei a minha vida para cumprir o meu propósito. E Sansão é colocado entre as pilastras, e ali a Bíblia diz que ele empurra as pilastras, ele morre e mata mais um monte dos seus inimigos. A palavra do Senhor vai dizer que na sua morte ele matou mais homens enquanto ele esteve vivo. Agora imagina, queridos, na história de Sansão, conta um episódio de que com uma queixada de jumenta ele matou 500 homens. Ele derrubou 500. E se na morte dele ele matou mais do que enquanto estava vivo, isso foi uma luta. Ele viveu, ele cumpriu e ele se entregou por completo. Amém? Você está me entendendo? Você está me acompanhando? Está ligado aqui? Amém? Davi também recusou vestir a roupa do seu rei, Saul. Prestes a travar uma batalha. Coloca uma roupa nele. E aquela roupa representa os recursos do homem, os recursos naturais, os recursos humanos, para enfrentar um gigante. E ele recusa e abre mão daquilo, para que ele possa confiar totalmente e estar totalmente na dependência do Senhor dos exércitos. Amém? E ele foi vitorioso. Heróis da fé. Mas que antes de serem heróis da fé, foram os heróis da renúncia. Antes de serem os vitoriosos, antes de serem aplaudidos, antes de serem reconhecidos, eles tiveram que se renunciar. Eles tiveram que abrir mão. Eles tiveram que deixar algo. E deixar algo, queridos, não é fácil. Renúncia não é fácil. Quem é casado aí? Então você sabe o que eu estou falando. Renúncia não é fácil, porque o casamento exige renúncia. Todo dia, é ou não é? É verdade. Quando você vive o evangelho da renúncia, você dá acesso para que Deus possa começar a agir com o seu sobrenatural. Queridos, e nós estamos dentro de uma igreja, dentro de um ambiente onde a gente fala sobre isso. A nossa esperança está naquilo que é invisível. Se fosse para eu falar de algo que você pode apalpar, de algo que você possa ver, eu não estaria aqui, de repente eu estaria numa empresa, pregando, numa palestra, sendo um coach. Eu não sou coach, eu sou pastor. E eu falo de coisas invisíveis, de coisas pela qual você precisa utilizar a sua fé. Amém? Para alcançar. E o sobrenatural de Deus é algo verdadeiro. E é algo real para a nossa igreja. É algo real para você, meu irmão. E minha irmã. Então, quando você renuncia, você dá acesso. Quando você renuncia, primeiro você abre mão de todo recurso natural, de tudo aquilo, todas as possibilidades humanas, aquilo que você pode fazer, e dá acesso, abertura, abre uma porta para que algo que só Ele pode fazer comece na sua vida. Amém? E a pergunta é: o que você precisa renunciar? O que você precisa renunciar? Pensa. Fala não. E nós vamos refletir, nós vamos meditar nessa palavra que está aqui em João, porque a história dessa mulher fala muito sobre isso. É muito interessante, porque fala sobre renúncia. E ela renuncia a algumas coisas, e Jesus vai, à medida que a transformação
que acontece na vida dessa mulher é a transformação mais rápida que a gente vê em toda a história. Porque você bem sabe, eu sei também, queridos, que toda transformação existe um processo, certo? Eu estou num processo, você também. Existem coisas na minha vida que eu abandonei no dia em que eu aceitei Jesus. Tem outras coisas que eu abandonei 1 ano depois. Outras coisas que eu abandonei semana passada. E outras coisas que eu ainda preciso abrir mão. Eu preciso. Será que sou eu? Mas o processo na vida dessa mulher foi muito rápido. Foi muito rápido. Observa comigo, olha só. Algumas coisas que a gente precisa renunciar nas nossas vidas. Vamos lá? Amém? Estão comigo? Vamos lá. João capítulo 4, verso 9. A palavra do Senhor diz assim, ó. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tudo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeira coisa que nós precisamos renunciar é o nosso tradicionalismo. As culturas que nos amarram, que nos prendem. Sabe aquela tradição? Aquele preconceito? Aquilo que a gente aprendeu, porque eu aprendi assim, que eu sempre vi acontecendo dessa forma, tem que ser assim. Nesse tradicionalismo, querido, a gente acaba colocando Deus numa caixinha. Porque Deus tem que agir dessa forma. Porque comigo funciona assim. Primeira coisa que a gente precisa renunciar: os nossos preconceitos. Essa mulher tinha um preconceito, porque ela estava ali. Ela saiu da sua casa. E o interessante é que essa mulher já saiu da sua casa, ela saiu com um propósito de mudança, sabia? A Bíblia vai falar que ela saiu e ela foi buscar água em torno das 6 horas do dia. Lá, na cultura deles, o dia começa às 6 horas da manhã. Então 6 horas da manhã com 6 vai dar meio-dia. Ela estava ali meio-dia. Tanto é que os discípulos foram buscar uma refeição, um almoço, alguma comida para Jesus. E esse não era um horário de buscar água lá, estava só ela. Mas ela chega lá, encontra Jesus. E o negócio é que ela sai de casa com a intenção de mudança. Ela queria algo diferente na vida dela. Ela já queria que uma chave fosse virada na vida dela. Olha que interessante. Queridos, o negócio acontece assim. O problema é que às vezes a gente sai de casa, a gente não quer uma mudança. A gente não sai da nossa casa desejando chegar aqui e viver verdadeiramente uma mudança na nossa vida. O Elcio falou algo muito interessante aqui pela manhã, e eu quero reforçar e até estender um pouco mais. Ele falou: nós não subimos aqui para entreter a igreja. Isso aqui não é um palco de entretenimento, onde a gente vem aqui para te fazer arrepiar, chorar, sorrir, se alegrar ou gostar do culto. A gente vem aqui para pregar a palavra de Deus. Você vem aqui para ouvir, para ser ensinado, para aprender e para representar isso lá fora. Querido, o que você ouve aqui é alimento para a sua vida. O que você ouve aqui é mudança para a sua vida. O que você recebe é alimento espiritual. Você recebe todas as munições que você precisa para utilizar no seu desafio dia após dia. Essa semana vai ser dura, mas Deus está com você, amém? Essa semana pode até ser pesada, essa semana pode até acontecer muita coisa contrária, mas existe um Deus com você. E nós estamos aqui para isso. Então, por favor, nunca mais fale assim: eu não gostei do culto. Porque se você não tiver gostado do culto, a falha foi sua, porque quem vem para cultuar é eu e você. Quem tem que gostar ou não, não somos nós, é Ele. Quem tem que gostar, quem tem que se agradar, quem tem que achar aprazível o culto, é Ele, não somos nós. Nós é que temos o papel de vir e oferecer o melhor, o mais excelente, oferta viva
e agradável, sacrifício vivo, santo e agradável a Ele também, para que possamos receber da mesma forma a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então essa mulher, ela sai de casa com um propósito: eu quero fazer algo diferente. Se não me engano, eu acho que foi Albert Einstein, falou assim, a maior ignorância é você querer viver algo diferente fazendo as mesmas coisas. Não tem como a gente ver algo diferente acontecer na nossa vida se a gente vive do mesmo jeitinho. Você quer algo diferente? Ora de uma forma diferente essa semana. Se você não ora, começa a orar para você ver. Se você ora 10 minutos, só na hora das refeições, tira meia hora, tira 1 hora para você ver o que acontece. Se você ora 1 hora, ora 2, vai além. Se você não tem o hábito de parar para ouvir alguém, para e ouça alguém. A gente, queridos, hoje a gente só quer falar. Falar. E aí depois que fala, ninguém quer me ouvir. E queridos, você parar para ouvir alguém, você não sabe a importância que é. Ouvir o esposo. Ouve seu esposo, mulher. Ouve a sua esposa. Olha lá, o André. Deus vai confirmando ali. Ouve os da sua casa. Pare para ouvir as pessoas do seu trabalho. Queridos, as pessoas estão assim, a veia do pescoço estourando, querendo vomitar os problemas dela. Nessa hora, você precisa ser um balde. Essa mulher chegou ali e começou a vomitar em cima de Jesus. Porque os judeus não podem falar com as mulheres. Ele falou, calma, filha. Aí o que ele falou aqui? Olha só. Verso 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Renuncie às culturas, às tradições que te aprisionam, para que você possa viver os processos eternos de Deus. Porque Deus quer colocar algo dentro de você que não acaba, não tem fim, não tem limite, é eterno. Ele vai fluindo, vai brotando. Ele te daria água viva. Interessante que essa mulher chega ali, num poço, numa fonte. Aliás, ela chega a ter um poço. Ela chega para pegar água no poço e tem uma fonte sentada em cima do poço. Amém? Quando você deseja a mudança, irmão, você chega no lugar aonde você vai buscar uma forma de suprir sua necessidade. Mas daqui a pouco você tem que voltar lá de novo. Mas quando você quer mudança, você encontra algo que vai se tornar uma fonte na sua vida. Não vai parar de jorrar. Amém? Você está acreditando nessa palavra? Se você não está acreditando, você não está desacreditando de mim. Sinto muito. Você está desacreditando disso aqui, porque é ela que está falando. Eu estou apenas repassando para você, eu sou apenas um arauto, um mensageiro. É palavra de Deus, é verdade do céu. Renuncie às suas necessidades transitórias. Verso 11, olha só. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela olha para Jesus e vê que ele não tem nada nas mãos. Às vezes, querido, o que você vem buscar aqui, de repente o que a gente fala, de repente o que Deus faz na sua vida não é bem da forma como você queria. Às vezes você fala com Deus, começa a orar, e Deus faz algo, mas não é do jeito que você quer, mas Ele não faz do jeito que você quer.
Ele não faz o que você gosta, Ele faz o que você precisa. Ele vai realizar na sua vida, em conformidade com a sua necessidade. Ele vai lá na raiz do problema. Jesus está aqui num processo com essa mulher. Jesus está entrando num processo com você. Tenha calma. Mas você precisa estar atento. Essa mulher olhou para a mão dele e falou: ele não tem nada para tirar a água, como que ele vai fazer? Será que ele é maior que Jacó, que furou esses poços? Será que ele é maior que esses homens? Mais importante? E olha só, ela fala: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim bebeu seus filhos? Jesus responde, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Queridos, às vezes a gente busca recursos, o suprir das nossas necessidades em lugares que realmente não vai resolver. Às vezes a gente quer buscar alguém para suprir as nossas carências, sabia? E carência não se supre, carência se cura. Deus não vai dar um homem para essa mulher cheia de carência. Deus não vai dar uma mulher para esse homem cheio de carência. Deus vai dar uma cura para ele. Às vezes, querido, na depressão a gente quer o escuro, a gente quer o silêncio, a gente quer se afastar. Deus não vai dar isso para você. Deus não vai te dar tranquilidade, Ele não vai te dar paz. Ele vai te dar agitação, Ele vai te movimentar. Sabe por quê? Porque isso vai ser eterno na sua vida. Porque o que Deus faz é permanente. Qual é a sua necessidade? Aonde você tem buscado o seu suprir? Aonde? Aonde? Às vezes você chega lá, amanhã você tem que ir de novo. O que a Bíblia está falando é que quando você vai em Jesus, que quando você renuncia nele, você entrega para Ele e fala: Senhor, eu não tenho mais o que fazer, não tenho mais para onde ir, agora é só contigo. Aí sim, aí fala: então tá bom. Então eu vou agir. Às vezes a pessoa vem procurando um homem aqui, um relacionamento, um namoro. Deus dá um casamento, uma aliança, um matrimônio, algo sério, uma família, filhos, saúde. Amém, igreja? Vamos lá? Verso 16, acompanha comigo aí, diz assim, ó: disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido. E aí, ela disse, ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora você está não é teu. Isso você disse a verdade. Sabe o que essa mulher estava vivendo? Essa mulher estava vivendo um pecado. Essa mulher, querida, samaritana, era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, porque ela sabia que aquele poço era de Jacó, ela sabia quem era Jacó, ela sabia quem eram os seus descendentes, o que ele tinha feito, a promessa que ele recebeu e quem era ela. Aquela mulher conhecia a palavra, sabia quem ela era, mas estava vivendo em pecado. Não sei o porquê, nós não estamos aqui para julgar. De repente, meu irmão, de repente você está vivendo em pecado. Não sei o porquê, o que te levou, o que te conduziu a isso. De repente você entrou nisso aí. E algo que a gente precisa renunciar é o pecado. Renuncie o pecado na sua vida. Renuncie o pecado na sua vida. Renuncie o pecado, igreja. Arrependa-se. Arrependei-vos.
confesse. Há um momento na oração que a gente faz ali, toda segunda, terça e quarta, domingo também, um momento de confissão. Pensa num momento que quebranta, irmãos. Os irmãos ajoelham, os irmãos põem a boca no pó, começam a falar: Deus tem misericórdia. É preciso se arrepender. Precisamos renunciar os nossos pecados. Lá em Hebreus capítulo 12, o Senhor falou: olha, busque a paz e a santidade, porque sem a qual jamais verão a Deus. Sem santidade, nunca veremos a Deus. E a santidade não combina com o pecado. A santidade é tipo óleo e água. É tipo óleo e água. Santidade não se mistura com o pecado. Ou você é santo, ou você é profano. Ou você é santo, ou você busca mudança, ou você se afunda. Ou a Bíblia, a palavra de Deus te tira do pecado, ou o pecado vai te tirar dela. Vai te arrancar daqui. Precisa haver mudança, tem que renunciar, querido. E é difícil, eu sei, porque o pecado é bom. Como diz um bom goiano, o pecado é bom. Antes de vir para cá, eu fumava aqueles que falam do capiroto. Irmãos, e pensa um trem bom. Só que destrói, hein? Destrói. Tanto é que aqueles que fumavam comigo na época, hoje está tudo morto. Os que não estão presos. Estão destruídos. Só que eu entendi, querido, que aquilo não fazia mudança nenhuma na minha vida. E esse foi um dos pecados que o Senhor me libertou assim, ó, na hora. Na hora. Quando eu aceitei Jesus, que foi num acampamento, voltei do acampamento, comecei a me envolver com a igreja, com os trabalhos, com a Bíblia, com a oração. Eu me lembro, querido, que todo dia chegava no almoço, eu não sabia orar. Na época o pastor tinha lançado uma maratona de oração, tinha feito uns papelzinhos, uns panfletinhos assim. E lá ele colocava todos os dias da semana, de segunda a sábado, na frente uns quadradinhos para você colocar quantas horas você tinha orado a cada dia. E numa das mudanças que eu fiz aí, eu acho que a antepenúltima que eu fiz, eu achei esse papelzinho lá e tinha visto nisso há 11, 12 anos atrás, quando eu converti e via lá. Eu lembro, querido, quando eu orava, eu chorava assim, que eu orava, chegava do serviço, ia orar, aí levantava e ia almoçar, sentava na mesa para orar pela comida, chorava em cima do prato. Ai, Jesus. E aí eu lembrei, eu olhei lá, 15 minutos de oração, né? As primeiras orações eu orava assim, no rastro mesmo, na raça, não conseguia passar disso, irmão. Não tinha o que falar, não sabia orar, não sabia como que era. Mas só que era tão gostoso, porque Deus vinha de uma forma tão, assim, tão pura, né? Eu percebia Deus no meu quartinho, solteirão, caminho de solteiro, falando com Deus. Queridos, é uma experiência que a gente não esquece. Sabe, e eu estava falando, né, do que Deus me libertou. Só que com o tempo, aí eu fui num pit dog lanchar. Cheguei nesse pit dog e pedi um x-tudo. X-tudo. E aí eu falei, e aí sentou um amigo meu, um cara que eu conhecia, um amigo meu. Ele sentou e acendeu um cigarro do meu lado. E aí beleza, né? E aí ele conversando comigo, soprando aquela fumaça na minha cara. E aí na hora eu já pensei, esse trem não vai dar certo, cara. E eu sei que o lanche chegou, eu comi. E ele soprando aquele negócio na minha cara. E aquilo me deu uma vontade de fumar um cigarro. E eu fumei 3 cigarros. Um na bituca do outro. Eu falei, me dá um cigarro. Aí ele me deu, fumei. Terminou, me dá um outro cigarro. Terminou aquele, me dá um outro cigarro. Eu acho que ele ficou incomodado, né? Porque quem fuma não gosta de ficar dando cigarro assim para o outro, né? Ah, vai comprar, moça.
Aí ele falou assim, já está dando na hora de ir embora. Eu falei, vai mesmo, já chegou essa hora, senão eu vou fumar seu cigarro todinho. Ele falou, não, vou embora então, até mais. Cheguei em casa, chorei. Chorei. Aquilo me destruiu. Cigarro mesmo, caretão, aquele Marlboro. Me destruiu. E queridos, Deus tem me mostrado o que eu preciso renunciar na minha vida. Se Ele não tem mostrado para você, existe alguma coisa errada. Ou você está com os seus olhos muito vendados, e você precisa desvendar, porque a gente precisa continuar num processo de santificação. Renuncie o pecado, igreja. Busque santificação. Renuncie o pecado. E aí Jesus está falando isso para essa mulher. Está falando coisas grandiosas, está vendo? Olha, ela está falando, olha, eu vou dar para você a água viva. Quando ele fala de água viva, era como tipo um rio. Isso é água viva, uma água que não para de descer. Ela olha, não vê água viva. Ela vê um poço, tem uma água lá no fundo. E aí depois ele fala, do seu interior vai fluir uma fonte de água viva. E essa mulher está ficando, ela fala, meu Deus do céu, eu já ouvi isso em algum lugar. Lá na frente ela vai dizer, é verdade, isso é uma das promessas do Senhor. E isso é uma promessa do Senhor. Mas isso vai acontecer quando o Messias chegar. Olha só, lê comigo aí. Verso 25. Eu sei, respondeu ela, a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E verso 26, ele diz, eu sou o que falo contigo. Ela está dizendo, quando ele chegar, tudo isso vai acontecer. E ele está falando, pois é, filha, então recebe, porque hoje eu sou o Messias. Amém? E o que ele está falando para você nesta noite é, tudo que você tem para receber, receba, porque ele já está aqui. O Espírito de Deus já está aqui, já está se movendo, já está liberando, já está entregando. Eu preciso de renunciar ao pecado, então receba. Então renuncie, entrega diante dele, confessa, e ele vai tirar o pecado. Eu preciso de suprir dessa necessidade, eu não sei qual, ele vai suprir, porque ele está aqui, amém? Renuncie, querido, e o Senhor fará grandes coisas nas suas vidas, grandes coisas na sua vida. Conta a história de uma criança, um pai e um filho, foi brincar na praia. Estão os dois lá na praia. E aí o filho começa a pegar as conchinhas. As conchinhas, né, tem várias formas, tem umas coloridinhas. Aí tem umas que ficam todas sujas, outras que estão quebradas. E aí ele começa a pegar aquelas coxinhas lá, aquelas conchas. E aí começa a encher as suas mãos. E aí de repente o pai olha de longe e vê uma estrela do mar. Fala, nossa filho, olha aquela estrela do mar, olha lá para você ver, tanto que é bonita. E aí o filho vai lá, olha, nossa papai, é lindo. Pega então. E ele fica olhando assim para a estrela do mar. Aí pega, volta para ele, fala, pai, é bonito demais, então vai lá pegar. E ele vai lá, volta lá, e fica olhando assim para a estrela do mar e tal. Aí volta de novo, fala, pai, mas é bonito demais. Ele, por que você não pega? Ele falou, porque eu estou com as mãos cheias. Aí ele fala, então você vai ter que abrir mão disso aí. Deixa as conchas e pega a estrela do mar. Querido, o que tem ocupado as tuas mãos? O que tem ocupado a tua vida? Ao longo da nossa vida a gente vai pegando coisas pelo caminho, a gente vai adquirindo, a gente vai pegando, a gente vai aprendendo, vai pegando conceitos, preconceitos, vai adquirindo pecados, vai adquirindo enfermidades na alma, vai adquirindo muita coisa, e a gente vai carregando isso tudo para nós. E aí quando chega algo que Deus quer entregar para nós, que Deus quer derramar sobre a tua vida, você não recebe porque você está cheio, não tem lugar, não tem como pegar, está pesado. Não há espaço.
O que você precisa abrir mão? Abre mão hoje. Renuncia hoje. Deixa hoje. E receba o melhor de Deus, amém? E receba o que está nas mãos do Pai. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você.